O título dessa ministração é As Armadilhas do Diabo. 1 Pedro 5:8. A palavra diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amém? Querido Espírito Santo, nós nos colocamos na sua presença nesse momento, louvamos a Ti. Pai, que nossos corações estejam abertos para ouvir a palavra do Senhor. Senhor, que eu seja um canal nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado neste local. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Em nome de Cristo Jesus, eu repreendo toda ação do inimigo. Toda tentativa do inimigo agora é frustrada em nome de Jesus. Tu que veio para matar, roubar e destruir, Tu não vais roubar essa semente que vai ser lançada no coração dos Seus amados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa se assentar. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então, minha luta, queridos, eu não luto contra o Paulo. Eu não luto contra o Juliano, porque a Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Mas se a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra quem então? É contra quem que nós lutamos? Se não é contra a carne nem contra o sangue, é contra quem que nós lutamos? É contra principados, potestades, amém, príncipes da paz, hostes espirituais da maldade, enfim, aqueles que moram nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne. Então eu não vou lutar contra o Zaca, não vou lutar contra o Magrão, não vou lutar contra o Pablo, não vou lutar contra o Jardel, não, Jardel, Wagner, né? É Walter? Wagner? Não vou lutar contra o Jardel, então. Tá? Ok? Então a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então é contra principados, potestados, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Então são aqueles que moram nas regiões celestiais. Mas por que Deus, nesse versículo de 1 Pedro, ele faz essa colocação para nós? Por que ele coloca, por que ele fala, estejam alertas e vigiem? Por que dessa colocação de Deus, queridos? Por que Deus coloca aqui, estejam alertas e vigiem? Se a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, por que ele está falando isso, queridos? Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque nós não aprendemos a lutar ainda contra principados, nem contra potestades, nem contra príncipes das trevas e nem contra as hostes espirituais da maldade. Nós não aprendemos a lutar ainda. Infelizmente, nós lutamos entre nós mesmos. Eu luto contra o meu time, eu luto contra o Aelson. Mas, queridos, não é contra a carne nem sangue. Eu não posso machucar o meu time. Eu não posso machucar o pastor. A minha batalha, a nossa batalha não é contra nós mesmos. Não é, queridos. A Bíblia está dizendo que a nossa batalha é contra principados, é aqueles que moram nas regiões celestiais. Agora tem um problema. Nós deixamos o inimigo nos dominar, muitas vezes. Não tem a história da Torre de Babel? O que Deus fez? Deus confundiu aquele povo, né? Lá foi Deus. Agora, queridos, dentro das igrejas, o diabo está entrando e ele está fazendo a festa. Ele está fazendo a festa.
O diabo está fazendo como se fosse a igreja de uma casa da mãe Joana, um bordel, uma prostituição total, através de palavras, através de fofocas, através de confusão, através de mentiras, através de acusações. É isso que o diabo está fazendo. E nós, entra, diabo, faça festa, diabo. Queridos, nós não podemos lutar contra a nossa carne, contra o sangue do irmão. É contra principados, potestades, essa cambada toda. E o diabo faz a festa. Quando Deus escreve esses versículos dizendo: estejam alertas, o que Deus está dizendo? Estejam espertos, estejam cuidadosos, queridos. Deus está falando para mim e para você: ei, fiquem espertos, fiquem cuidadosos. Em Lucas 21:8 diz assim: cuidado para não serem enganados. Queridos, o diabo está usando a vida de algumas pessoas para nos enganar. Quando ele fala estejam alertas, é porque ele fala que nós devemos ficar atentos. Nós temos que ficar atentos, porque o inimigo ele anda ao redor. Fiquem atentos, amados. Nós temos que ficar atentos. Miqueias 7,7 diz assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Então ele pede assim: fiquem atentos. Não fiquem atentos com as confusões que o diabo faz. Não fiquem atentos com as fofocas que o diabo está fazendo. Não fiquem atentos com as mentiras que o diabo traz. Deus está falando: fique atento a mim, fique atento ao Senhor, fique atento a Deus, ouça a voz de Deus. Quando ele fala estejam alertas, ele está dizendo que nós devemos ficar em sentinela. Eu não servi exército. Quem serviu exército aqui? O que é sentinela? Guarda. Qual a função dele no time? Vigiar. Então, nós devemos ficar em sentinela. Ele está falando assim: ei, você vai estar de sentinela? Não durma, não vá dormir, não pegue no sono, porque o inimigo ele vai estar andando ao redor. Para quê? Para nos tragar, para nos arrebentar, para que nós começamos a fazer confusão no meio da igreja, para que a casa da mãe Joana se torne igreja. Então ele fala: esteja em sentinela. A Bíblia diz assim: acorda tu que dormes, acorda tu que dormes. Quando ele fala estejam alertas, ele fala para eu e você estarmos observando. Esteja observando, sabe, os teus olhos têm que ser, cara, qual é aquele animal lá que tem um olho meio doido lá que vê tudo calado? Esse, então você que nem ele. Olha para tudo, observe. Moisés, quando Deus chamou ele para na sarça, o que aconteceu? Moisés, vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar. Para quê? Para ouvir a voz de Deus. Então Deus está pedindo assim: estejam alertas. Para quê? Para ouvir a minha voz, para ouvir a voz de Deus, queridos, não ouvir a voz de Satanás. E ele fala também: vigiem, estejam alertas e vigiem. Vigiar do quê? Vigiar as armadilhas, vigiar as tramóias, vigiar as mentiras que Satanás lança, principalmente, queridos, principalmente na nossa mente. Satanás, ele lança mentiras na minha mente, na mente de qualquer um. Agora, se eu aceitar a mentira, se eu aceitar o que Satanás está falando, a minha mente começa a fazer uma confusão aqui dentro, faz uma loucura. O seu Moacir está falando mal de mim. E não está falando mal de mim. Está lá o Fernandinho sentado. Mas Satanás, ele faz com quê? Com que eu fique cego e veja que o seu Moacir fala mal de mim. Então Deus pede: vigiem. Fiquem atentos com as armadilhas de Satanás. A armadilha é uma tática para quê? Para prender. Quem que é caçador aqui? Quem já caçou? O nome do bichinho que caça aí?
Tatu. E cara, como é que você vai para caçar tatu? Uma armadilha. Para quê? E você fica de olho, você sai, só mas você coloca a armadilha. É uma armadilha para ele. Esse tatu que eu estou falando, que o mano falou, ele não é o tatu do nariz, tá? Por favor. É tatu. Esse é fácil, tá? Então é armadilhas que o diabo faz. São táticas para quê? Para aprender. Para aprender. Para aprender. Ok? A armadilha também utilizada para capturar. Tá? E também para causar danos para algumas pessoas. E a armadilha, amados, ela é muito usada por Satanás. Um motivo, tá, né? Um motivo, faça bom. Esse negócio é muito moderno, cara. Isso. Então, queridos, a armadilha é uma tática utilizada por Satanás para nos prender. Satanás veio para quê? Para matar, roubar e destruir. As armadilhas, elas podem ser por objetos. Eu fico maluco, vamos dizer assim, quando alguém vem pregar aqui. É uma armadilha. Deixa as pessoas pregar a palavra de Deus. Esse dia teve um pastor que falou para mim, querido, eu vou pregar na tua igreja, mas eu não vou falar mal de você. Eu falei, então não vem pregar. Porque você tem que pregar a palavra de Deus. Você vai me puxar o saco, não venha. Não venha. Não venha me puxar o saco. É para pregar a palavra de Deus. A palavra. Então, queridos, muitas vezes a armadilha pode ser por objetos, pode ser por palavras. O que está saindo na minha boca? O que sai da sua boca, querido? Será que são palavras que estão abençoando ou estão amaldiçoando as pessoas? O que sai da tua boca? Nós temos que cuidar com as palavras que estão saindo das nossas bocas. Cuide, queridos, são armadilhas de Satanás. Como eu falo, é isso aí, a boca fala que o coração está cheio. Então temos que cuidar, amados, o que sai da boca. Tá? Como eu falei dos pensamentos, querido, sabe, se o irmão está falando, não está falando, o problema é dele. Ele vai se acertar com quem? É com Deus. Deixa ele falar. Não entre nas armadilhas. Outra armadilha que Satanás, ele é perito, esse negócio de julgamento. Ele fica julgando as pessoas. Ele é um acusador, queridos. Me faz um favor, olha para o seu irmão do lado aí. Olha para o irmão do outro lado agora. O que você vê nele? Você vê o inimigo ou você vê a imagem e semelhança de Deus? Você vê a imagem e semelhança de Deus. Agora deixa eu perguntar, se você vê a imagem e semelhança de Deus no seu irmão, você acha que ele é perfeito? Não é. Não, agora ele ficou, sem cabelo ficou perfeito. Mas não é não, fica tranquilo. Mas você acha que ele é perfeito? Claro que não. Então por que, se ele não é perfeito, nós não somos perfeitos, por que nós caímos nas armadilhas de Satanás? De julgar o irmão, de apontar para o irmão. Ele não é perfeito. Ele tem falhas. Nós temos falhas. Querido, nós temos que amar as pessoas do jeito que ela é. Do jeito que ela é, querido. Se ele é gordo, se ele é magro, se ele fala bem, fala feio, fala bonito, não interessa, querido.
Se ele é fofoqueiro, se ele não é, que ele não interessa. Ame. Ame, ame. Se tu está falando mal do teu irmão, tu está falando para Deus, Deus, tu é ruim demais. Tu fez um traste de Deus. Tu está falando para Deus isso aí, tu está falando do teu irmão, querido. Então, com isso nós temos que cuidar com as armadilhas de Satanás. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor. Então o diabo ele usa aquele que está disponível para ser usado por ele. Ele usa. Tu está disponível para ser usado pelo diabo, ele vai te usar. Mente vazia, oficina do capitão. E é verdade, gente. Aquelas pessoas que estão no presídio, tu acha que estão fazendo o que no presídio? Nada de bom. Tem algumas pessoas boas que saem de lá, com certeza, que saem recuperadas, tá? Mas a maioria sai como? Pior. Mente vazia, oficina do diabo. Eles ficam lá dentro manipulando como é que vão assaltar, como é que vão sequestrar. São usados pelo diabo. Como é que eu venço essa dificuldade, sabe, essa mente vazia? Queridos, tem algumas formas. Jejue, busque do Senhor. Jejue, ore. Há quanto tempo, amado, que você não faz um jejum? Ah, Fred, faço há 3 anos atrás que eu fiz um jejum. Querido, faça um propósito. Deixe um dia para um jejum com Deus. Faça um jejum com Deus, amados. Com um propósito. Há quanto tempo, querido, que você não veio numa vigília? Amados, está acontecendo coisas tremendas aqui dentro. É só você falar com os irmãos que vêm. E vêm poucos, mas glória a Deus por aqueles que vêm. Porque Deus está vendo. Ele está usando. Queridos, quanto tempo que você lê a Bíblia? Um versículo por dia? Será que você está lendo um versículo por dia? Que nós temos que ler a Bíblia. Como é que nós vamos conhecer o coração de Deus se nós não lermos a Bíblia? Como é que nós vamos conhecer o coração de Deus se nós não orarmos a Deus, conversarmos com Deus? Como é que eu vou saber o coração de Deus? Agora minha mente está vazia, eu vou conhecer o coração de quem? Do vermelhão, do capeta, do fedorento, do diabo, daquele que veio para matar, para roubar, para destruir. A maior conquista de Satanás sobre a igreja, você sabe qual é a maior conquista de Satanás sobre a igreja? O Grêmio é ser campeão, certo? Essa é a conquista do Grêmio. E qual é a conquista de Satanás? Tentar ser campeão. Mas a maior conquista de Satanás, qual que é? É lançar irmãos contra irmãos. Quando ele faz isso, querido, ele ganha um troféu. Infelizmente, ele ganha um troféu. E começa a imaginar Deus vendo nós separados, justificados, sabe? Com o nome escrito no livro da vida, mas falando mal de um outro irmão. Satanás está feliz da vida, querido. Satanás está fazendo a maior festa. A maior festa. O alvo de Satanás é sempre a destruição. É sempre essa. Na última vigília, o Paulão, ele teve uma visão. Se viu um demônio lá fora, né? O demônio, só que detalhe, ele estava lá fora dando aquele, sabe, ele estava ali na frente dando um sorriso, né? Estava dando gargalhada na frente. Só que detalhe, ele não conseguiu entrar. Ele não consegue entrar. Ele não vai entrar, queridos. Agora, em nome de Jesus, agora quando nós saímos para fora, queridos, nós não podemos permitir que aquele demônio que está lá fora entre em nós. Nós não podemos permitir isso, queridos. Que esse demônio entre em nós. Tá? Interessante, queridos, é que a Bíblia ela se refere ao diabo geralmente como serpente. Não é isso? Geralmente a Bíblia fala que Satanás é uma serpente. Por que aqui nesse versículo ele fala que é um leão?
que ele fala que é um leão aqui? Geralmente ele fala que Satanás é uma serpente. Por quê? A explicação é muito simples. Comece a analisar uma serpente. Então a serpente, quando Deus usa, se refere a Satanás como serpente, a serpente ela engana, então o diabo é o enganador, o diabo ele mente e o diabo ele seduz, através da serpente. E como leão, o diabo ele faz o quê? Ele devora, ele estraçalha e ele destrói. Então quando ele fala assim, vigie, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, ele está falando assim, cuide, porque ele vai te devorar, porque ele vai te estraçalhar, porque ele vai te destruir. A serpente, se nós conseguirmos pegar, nós pega pelo rabo, não é isso? Não pega? Eu não consigo pegar. Mas então o que acontece? Mas ela engana. Ok? Então a diferença quando é serpente, engana, mente, seduz. E quando é leão, devora, estraçalha e destrói. Então o inimigo, queridos, ele anda ao nosso redor. Eu vou colocar um vídeo. Vocês já viram um leão quando vai caçar? Já viram um leão caçando? Observe bem as zebras e observe bem Observe esse vídeo bem a zebra e observe o leão, queridos. Olhem as zebras e olhem o leão. As zebras somos nós, ó. Juntinhos, tá vendo ali, ó? Esses não somos nós, não. Olha o leão. O leão está observando já. O leão está chegando, eles. Olha nós tomando água. Opa, o leão está chegando. O que acontece? Olha o leão pegando o filho de Deus, leão. Olha o capeta pegando. É a festa dele. Olha, leão. Olha só. Olha o que está fazendo. Agora tem um detalhe, queridos. Tem um detalhe. Olha o detalhe agora, quer ver? Cuide do detalhe. Quando um filho de Deus tem o Espírito Santo, ele não é pego pelo diabo. Está aqui, ó. Essa é a prova, queridos. O diabo ele anda ao redor, ele pode até te pegar, querido. Posso dar os por gentileza? Ele pode até te pegar. Ele fica louco. Mas quando o Filho de Deus tem o Espírito Santo. Obrigado. Eu? Faltava, né? Então, as zebras que nós somos como nós. Muitas vezes nós fugimos. O problema bateu na porta, nós, ó. Fugimos. Muitas vezes nós o que? Apontamos. Nós julgamos, nós acusamos. Então, querido, não se defenda. Não se defenda. Vá em silêncio para o matador.
Você observou que as zebras estavam unidas num só propósito, de lutarem junto, em oração. Mas quando o diabo atacou, quando o irmão caiu, o que nós fizemos? Apontando. É o que nós fizemos. O irmão cai, nós apontamos. Nós temos que ajudar eles. Eu tenho aprendido isso nos últimos tempos. Eu tenho aprendido. Nos últimos tempos que eu falo, acho que uns 2 meses para cá que eu tenho aprendido isso. Tá? No versículo 9 desse mesmo capítulo diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que Deus fala? Que nós temos resistir. Nós temos o que então? Lutar contra o inimigo. E eu pesquisei e eu descobri agora, confesso que eu não sabia, agora eu sei, que o demônio da fofoca chama-se Pombagira Maria Rita. Esse é o demônio da fofoca. Então, toda vez que eu vi uma fofoca numa igreja, queridos, vocês podem ter certeza que eu vou orar repreendendo esse demônio. Agora eu descobri o nome desse demônio. É chamado Pombagira Maria Rita. Esse é o nome desse capeta fedorento, que às vezes 90% está usando a vida dos filhos de Deus, infelizmente. Então nós devemos resistir. Nós devemos o quê? Não ser dominados por Satanás. Nós não devemos aceitar. E ele fala aqui, permanecendo firmes na fé da fofoca, na fé da armadilha, na fé dos julgamentos, na fé das acusações. Não, queridos, nós temos que estar firmes na fé do nosso Salvador, queridos, aquele que deu a vida por mim e por você, aquele que era e que há de vir. Nós temos que ter fé nele. Se ele nos escolheu, é para nós fazermos a diferença, é para nós estarmos aqui em comunhão, não apontando, não acusando. O irmão caiu, querido, vamos ajudá-lo, vamos ajudá-lo, vamos amá-lo, vamos perdoá-lo. Agora, queridos, o que me deixa alerta, o que me deixa assim preocupado, vamos dizer assim, sentinela, é que no final desse versículo diz assim: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então isso quer dizer o seguinte, que esse problema de fofoca, esse problema de acusação, esse problema de julgamento, não é só aqui na Maia, é em todas as igrejas. Porque ainda nós não entendemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Se existem problemas aqui, na igreja do vizinho tem, na igreja do outro vizinho tem, na igreja do outro irmão tem, na igreja do outro pastor tem, no Japão, na China, em Itajaí, aonde que for. É o mesmo problema. Aí o que acontece? Eu saio de uma igreja, vou para outra igreja, 5, 6 meses, 7 meses, 1 ano, estou saindo. Por quê? Não dá, vai para outra igreja. Nós vamos encontrar os mesmos problemas aqui, lá, em tudo que é lugar. A Bíblia está dizendo aqui, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pelos mesmos problemas. Amados, então procure transformar as suas críticas em intercessão. Em intercessão. Em vez de eu estar criticando alguém, em vez de estar julgando alguém, em vez de estar acusando alguém, eu tenho que fazer o quê? Orar por esse alguém.
eu tenho que orar pela pessoa, eu tenho que amar essa pessoa. Quem intercede, queridos, ele fala a Deus. Quem critica, fala a Satanás. Quem intercede, fala a Deus. E foi julgar. É verdade. Então, olha só. Quem intercede, fala a Deus. Tá? Quem critica, fala a Satanás. Fala a Satanás. Mas então, como é que eu devo agir? Como é que eu faço? Além de interceder, além de falar com Deus. O Paulo cantou a música que o Espírito Santo se move em você, se move em mim, se move no Miltinho, se move no São José. O Espírito Santo se move. Se o Espírito Santo se move, em Gálatas diz que nós temos os frutos do Espírito, não é isso? Abra comigo lá, por gentileza, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é... Qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Então, querido, se é amor, não critique. Ame o seu próximo. Nós não somos do amor incondicional? E como que é o amor incondicional? É do jeito que você é, querido. Do jeito que eu sou. Cheio de falhas. Então não critique. Nós temos o fruto do Espírito Santo dentro de nós. Por que vão ficar criticando as pessoas? Por que vão estar criticando os irmãos? Se nós temos o fruto do Espírito e o primeiro é amor. Também diz que o fruto do Espírito é alegria. Alegria do Senhor é a nossa força. Por que eu estou picando pelos cantos, bravo? Se a alegria do Senhor é minha força, queridos. Também os frutos do Espírito diz que nós temos paz. A paz que excede todas as coisas, amados. Então eu pergunto, se a paz que excede todas as coisas, por que eu pego um copo d'água e faço um temporal? Para quê? Para que colocar uma nuvem negra em cima do copo d'água e fazer um temporal? Se nós temos paz. Também os frutos do Espírito diz que nós temos paciência. Então, quando ele fala em paciência, ele está dizendo assim: aguarde nele, tenha paciência, aguarde no Senhor. No momento certo Deus vai agir. No momento certo Deus vai mostrar o que não está acontecendo. Não queira fazer pelos teus braços, pelas tuas forças. Também diz que os frutos do Espírito é amabilidade. O que é amabilidade? O que é amabilidade, queridos? Amabilidade é: tenha gestos amáveis, seja amável com as pessoas. Ele está falando para nós sermos amáveis com as pessoas. Ele está dizendo para nós não sermos grossos, não sermos mal educados, e sim amáveis. Mas ele me ofendeu, não tem problema, ame, seja amável, tenha palavras que não machuquem o coração da pessoa. Eu sempre digo que às vezes uma palavra machuca mais do que um soco, e machuca de fato, porque vai lá dentro disso. Também os frutos do Espírito diz que nós temos que ter bondade. O que é bondade, queridos? É fazer boas ações. Mas eu fazer boas ações para o homem me ver, para eu fazer para que o Dudu, eu vou fazer para que o Fred veja. Não, queridos, nós temos que fazer boas ações para que o nome do Senhor seja glorificado.
para que o nome de Jesus seja exaltado, queridos. Não é para nós, não é para mim. Também ele fala que os frutos do Espírito é fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade, queridos, é ser fiel. Ser fiel significa eu sair daquela outra igreja e falar mal. Não, ser fiel é não falar mal da outra igreja, é não cuspir no prato que eu comi. Isso é ser fiel. Ser fiel é não cuspir no prato que eu estou comendo hoje. É fidelidade. Nós temos os frutos do Espírito, queridos. Também os frutos do Espírito falam que nós temos que ter mansidão. O que quer ter mansidão, queridos? Mansidão é ser tranquilo, é ser manso, é não ser nervoso, é não ser ignorante com as pessoas. Mesmo que a minha carne muitas vezes tenha vontade de ser ignorante, mas eu não posso ser, porque o fruto do Espírito não me deixa. Esse fruto chamado de mansidão não me deixa ser grosso. Também fala que o fruto do Espírito é ter domínio próprio. O que é ter domínio próprio, queridos? É ter calma em momentos difíceis. É ter calma nos momentos mais difíceis das nossas vidas. É não sair logo batendo boca com todo mundo. É não sair logo por aí falando mal de todos, sabe? Para todos. É ter domínio próprio, queridos. Nós temos que aprender a ter domínio próprio. Uma guerra, queridos, se vence na paz. Se você está sentindo que está chegando uma batalha, uma guerra, se prostre diante de Deus, que é na paz que nós vamos vencer. Não é com as mesmas armas do inimigo, é na paz, queridos. O versículo 24 desse mesmo capítulo diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então eu pergunto: você não está conseguindo praticar os frutos do Espírito? Você não está conseguindo praticar? Você não está conseguindo exercer o amor, a alegria? Você não está tendo paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, e você não está conseguindo ter o domínio próprio? Então faça o seguinte, querido: apresente a tua vida para Cristo Jesus. Peça perdão para Cristo e se prostre para Ele novamente. Apresente a tua vida para o Espírito Santo novamente. Peça perdão. Peça para o Espírito Santo começar a colocar esses frutos do Espírito, sabe, entrando na sua vida. Nós precisamos ter amor, querido. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos ter isso. Se você não consegue, como eu falei, apresente-se para Jesus. Não tenha orgulho, não tenha vergonha. O orgulho não vem de Deus, queridos. O orgulho vem do inimigo. O versículo 25 desse mesmo capítulo diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então ouça o que o Espírito Santo vai falar do teu coração. Mas eu não estou vencendo a minha fidelidade. Peça para o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Por quê? Vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. Mas eu não consigo vencer meu domínio próprio. Peça para o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Eu não consigo vencer a mansidão. Eu não tenho mansidão, eu não sou manso. Peça para o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Queridos, quarta-feira dessa semana, eu deixei o Delcinho no colégio. E quando eu cheguei na 470, eu comecei a orar e chorar. Comecei a chorar muito, queridos. Orando e chorando. Pense uma criança quando chora, soluçando o meu dia. Eu estava assim. E comecei a pedir: Deus, começa a me mostrar como é que o Senhor vê. Como é que o Senhor vê o Adriano, Deus? Como é que o Senhor vê o Pablo? Como é que o Senhor vê o Ricardo? Como é que o Senhor vê o Moacir? Sabe para quê, querido? Para ele parar de julgar as pessoas. Para
criar vergonha na minha cara e amar as pessoas. E a minha oração, queridos, eu falei para Deus: Deus, o Senhor não me ama. Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor não esqueceu, eu acho que o Senhor nem existe mais. Eu falei assim, queridos, eu falei assim, e chorava que nem criança. Não deu uma hora, irmãos. O Gustavo, lá da Marco do Sul, ele me liga, converso com ele, e eu falo para ele: Gustavo, obrigado, querido, obrigado pelas tuas orações. E ele fala para mim: Fredão, cara, eu te amo, mas agora Deus, ele é apaixonado por você. Deus te ama muito mais do que eu. A resposta veio nem menos de uma hora, queridos. Hoje eu pedi para o irmão orar por mim, na sala, na salinha aqui dentro. E na oração dele, eu não tinha contado para ele isso aí, a minha oração. Eu não contei para ele a minha oração que tinha feito. E ele falou para mim: querido, saiba que eu estou contigo. Deus falou para ele, Deus usou a vida dele: eu estou contigo. O que Deus está falando para mim? Tu acha que eu não existo? Eu existo sim. Ele existe, queridos. E quando o Gustavo terminou de falar comigo, queridos, eu desliguei o telefone novamente, voltei a chorar, e eu pedi perdão para Deus novamente. Eu falei: perdoa, Senhor, porque eu sou falho. Eu realmente sou falho. E eu não aprendi ainda que eu tenho que lutar contra principados, contra esses demônios. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Queridos, no final desse mesmo capítulo, Deus fala no versículo 26, e ele puxa um pouquinho mais a minha orelha. Ele fala assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Ele está falando que nós não devemos ser orgulhosos. Ele está falando que nós não devemos ter inveja. Se um irmão ora melhor que você, se um irmão canta melhor que você, se um irmão fala melhor que você, não tem inveja. Deus, ele te criou, ele te fez do jeito que ele quis te fazer. É desse jeito que ele quer você. Ele vai te usar com cabelo, sem cabelo, do mesmo jeito, querido. Ele vai te usar, mano. Ele vai te usar. Então, do jeito que você é, querido. Do jeito que você é. Para encerrar, abra comigo 2 Crônicas 7:11. Segunda Crônicas 7:11. Veja a promessa que Deus tem para as nossas vidas, querido. Essa passagem, meu irmão, na sexta-feira de manhã, ele leu para nós aqui. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste local. É
promessa de Deus, queridos. Eu creio, eu tenho certeza absoluta que nós descobrimos esse demônio da fofoca e ele não vai mais agir no meio do povo de Deus, em nome de Jesus, porque nós descobrimos esse demônio, em nome de Jesus, queridos. Então, queridos, estejam alertas, vigiem, não caia nas armadilhas de Satanás, interceda, pratique os frutos do Espírito, porque o nosso inimigo, amados, não é Satanás. Aliás, é Satanás. Aí fechou, né? O nosso inimigo é Satanás, queridos. E muitas vezes somos nós mesmos. É isso aí. Muitas vezes nós somos próprios inimigos de nós mesmos. Tá, queridos? Amém, amados? Espero que vocês recebam a palavra e que nós queremos começar a praticar. Amém? Amém? Espírito Santo de Deus, nós louvamos a Ti e te agradecemos por esse momento, por essa palavra. E eu te peço, Deus, que essa palavra, Deus, venha a ser real, venha a ser verdadeira nas nossas vidas, que nós venhamos a praticá-las todos os dias das nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, amém.